noite, estamos iniciando o JRCast. Para vocês que nos acompanham pelo canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio, bate-papo com convidados. Hoje o nosso bate-papo vai ser bem mais descontraído. Estamos com um convidado aqui, ele que é atleta, é ciclista, bastante conhecido em toda a região. Simval, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Pois é, um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Simval, antes de iniciarmos aqui alguns questionamentos, algumas perguntinhas e dúvidas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua vida, sua trajetória. Eu sei que você não é daqui de Ibotirama, mas agora já pode se considerar ibotiramense, né? Me considero ibotiramense, sim, né? Eu sou da zona rural de Brotas de Macaúbas, né? Nascido e criado na zona rural, num povoado chamado Baixa do Padre Carrilho, que muita gente fala que eu sou de Brotas. Realmente sou de Brotas, sim, mas de um povoado chamado Baixa do Padre Carrilho que eu falo pouco, né? Então lá é zona rural, eu fui nascido e criado lá, não ia carro, não ia nada, a gente só ia mesmo a cavalo. E isso eu andava muito a pé, né? Isso foi um dos estímulos a querer correr. Nossa, isso foi interessante por causa disso. Esse é um início. Sim. Que tudo que eu imaginava de atleta era isso. Eu caminhava muito já, então foi desenvolvendo essa vontade. Fala pra gente aí da sua história, dos seus trabalhos, como começou, quando iniciou. Então, que eu falei lá da Baixa, né? Eu conto uma historinha que meu pai falava assim: eu vou cuspir no chão e você vai buscar tal coisa, um isqueiro, um fósforo que esqueceu em casa. Sim. Eu tinha que chegar antes de secar, um exemplo. É claro que secava, mas ele já falava e eu sempre fui um dos mais rápidos a ir buscar. Então ele gostava de pedir para mim. E isso me despertou. Eu posso correr, né? Então foi um dos que me levou a iniciar o esporte. Foi no atletismo, porque no futebol, que era um dos sonhos, a gente não tinha não tinha nem assim colegas para jogar, né? Porque vizinhos não tinha poucos. Tinha. Então não dava para jogar futebol. O negócio era correr mesmo. Sim. Interessante. E depois que eu fui para São Paulo e lá eu corri São Silvestre, aí quando despertou o esporte foi nisso aí. No caso, você iniciou com a corrida. Iniciei com a corrida, com o atletismo. Sim. Aí a oportunidade que a gente tinha era de assistir a São Silvestre no final de ano, né? Então era que mais eu falei, quero correr a São Silvestre. E foi um dos sonhos realizados. Eu corri 3 São Silvestres. Nossa. E aí daí eu fiz umas 15 corridas fora a São Silvestre, mas eu tinha um problema no ligamento, que foi onde me levou para a bike. Ah, entendi. Você deixou a corrida devido a esse... Eu deixei a corrida devido a uma pequena lesão que eu tive no ligamento, e na recuperação eu tinha que usar a bike, então eu tinha que usar 5, 10 km por dia que o médico me recomendou. Sim. E nisso aí a galera, isso eu já estava aqui na Bahia, né? Sim. Aí a galera falou assim, não, você tem muita força aí, pode aperfeiçoar mais, e aí eu fui participar das competições e não parei mais. É isso, e coleciona milhares de medalhas, né? Tenho bastante troféu, medalhas também, são 160 troféus, ao contrário, são 135 troféus e 160 medalhas. Nossa, tudo aqui na região? Tudo aqui na região, Bahia, tem do brasileiro também, né? Então em outros estados também, porque em 2017 participei do campeonato brasileiro pelo ranking, então eu corri em outros estados. Entendi. Então tenho medalha e troféu também, fora daqui da região. Nesse período, praticando, já sofreu algum acidente? Acidente já, treinamento, eu já tive alguns acidentes mais leves, graças a Deus não tive acidentes graves. Sim. E já teve acidente de superação, né? Então você tomar uma queda, tá com dor, completar a prova, ganhar, né? Então eu já passei muito por isso. Quebra da bike também, tipo assim, algum problema na bike. Eu já terminei uma prova de 75 km com a suspensão no osso, que a gente fala, né? Com 5 km, ela estourou o ar numa pancada numa barroca. E eu finalizei a prova em primeiro lugar ainda, 75 km. Foi uma das maiores superações, que poderia ter sido até um acidente grave, que foi conforme bateu a suspensão em um buraco. Mas eu consegui andar assim mesmo com mais dificuldade, e eu consegui vencer a prova ainda. Simvaldo, em Bom Sossego você trabalhou em que área? Assim que a gente chegou em Bom Sossego, né, que a gente desceu da zona rural para Bom Sossego, eu comecei a trabalhar na padaria,
E assim, em seguida, chegou o pessoal da gravação do filme Abril Despedaçado. Muita gente fala assim, qual é esse filme que você trabalhou? O filme Abril Despedaçado. Então foi na região do Bom Sossego, né? Na época eu era louco para trabalhar no filme, mas como eu tinha só 17 anos na época, aí ficava aquela coisa. Eu não podia trabalhar. Mas aí eu consegui, de vigia num cemitério, né? E muita gente fala isso. Que estranho. Porque assim, eles fizeram um cemitério artificial. Sim. Né? E precisava de alguém para vigiar, para que ninguém chegasse lá e quebrasse, ou até como era no meio do mato ali, para simular coisas antigas, né? Abandonadas. Então eu tive a coragem. Falei, não, eu topo. Eu fico lá, passo a noite lá. Até fazer a gravação. E nisso eu fiquei, né, nesse cemitério artificial. E o fato é que realmente dá medo. Tantas histórias que todo mundo conta de cemitério, né? Sim, sim. E aí eu tive essa coragem de ficar lá. E um certo dia uma catatumba caiu. Nossa. A parte de cima caiu em cima dela. E eu estava dormindo em cima da cerca de pedra. Que tinha a cerca de pedra que era a cerca do cemitério. Sim. E eu levantei correndo e assustado. Eu falei, se agora caiu é porque tem defunto mesmo. Sim. Então foi super assim, hoje eu conto dando risada, mas naquele dia eu corri, só não corri até a cidade porque estava muito longe, né? Tava um pouco longe. E aí ao mesmo tempo eu lembrei que era vazia e aquilo ali foi só o vento mesmo que bateu forte. Sim. E foi o primeiro serviço, foi o segundo serviço lá de Bom Sossego, foi vigia de cemitério. Nossa, interessante essa história aí. Que a galera tira onda comigo, fica zoando. Mas foi interessante. Desse filme tinha algum ator famoso? Tinha o Rodrigo Santoro, né? Sim. O Zé Dumont, Walter Carvalho, diretor, Walter Salles também diretor, que é um dos famosos. Sim. Né? E tinha esse pessoal aí. Rodrigo Santoro, ele era bem Rodrigo Santoro, muito famoso, nessa época que ele veio gravar esse filme, ele estava trabalhando até fora do Brasil, mas foi chamado para vir fazer esse filme. Né? Aí depois ele fez várias novelas também, já era muito famoso já mesmo. Foi o ator principal. E você teve a oportunidade de conhecê-lo? Tive a oportunidade de conhecê-lo, de prosar muito com ele, de ser segurança dele até, né? E na época, a casa que ele ficou lá em Bom Sossego, a gente fazia vigilância para ele também. Sim. Eu e o meu primo Seu Tim, ele vai lembrar dessa. A gente tava lá, a gente vigiava a casa e ele dormia e a gente ficava ali em volta da casa e tal. E então a gente fazia a segurança dele. A gente viajou, né, para Mucugê, então eu viajei no busão executivo deles. E nisso lá a gente saía para jantar, né? Aí nessa época que eu viajei, eu fazia contra-regra. Então eu acompanhava, eu era ajudante de contra-regra. Então botava a câmera no canto, tirava aquela coisa. Então a gente estava sempre próximo ali no cenário onde fazia as gravações. Né? Um fato lá em Mucugê, que a gente saiu um dia para jantar. E aí, quando a gente foi sair, não conseguiu sair mais, porque estava tomado de gente na frente do restaurante, e aí só saiu quando a polícia chegou. Eita, todo mundo querendo um autor. Rodrigo era o famoso, né? Sim. A galera tava lá louca pra ver ele e tal, e a gente tava no meio, a gente tava sendo famoso também sem querer. Sem querer. Então foi interessante. Interessante, né? Essa gravação desse filme aí nessa localidade. Nessa localidade. Na época, né, envolveu muita gente, né? Ficou aí quase 2 anos montando cenário, fazendo as gravações, fazendo uma casa. Eles queimaram a casa para que ela ficasse velha novamente. Então, quem conheceu mesmo naquela época, então para nós foi muito interessante. Aquilo ali chamou a atenção de todo mundo. Rodrigo Santoro foi sempre um cara muito, muito humilde, simples, né? Sim. Eu creio que até hoje ele é. Ele jogou bola com a gente na quadra de Bom Sossego. Muita gente conheceu ele lá. Então, foi assim, para a época foi muito sucesso. Aí na região de Bom Sossego. E movimentou até a economia da localidade, muito, né? Movimentou muito a economia, né? Muita gente ganhou seu dinheirinho. Naquela época eu lembro que um trabalho na roça era R$4,50, R$3,50 que as pessoas pagavam, e o filme estava pagando R$10 a diária. Então, nossa, todo mundo era louco para trabalhar, né? No filme. Simbal, eu sei que você coleciona aí muitos troféus, medalhas. Fala pra gente qual o título mais importante nessa sua trajetória que você já conquistou. A gente fala assim, né? Título, treino, até um treino é muito importante. E assim, claro que tem título que não vai sair da memória, né?
como tem aqueles treinos que a gente fala, aquele longão também que não vai sair da história, quando a gente sofre bastante no treino. Mas assim, eu tenho 4 títulos baianos, eu tenho 3 vice do Campeonato Baiano, e tenho o Campeonato Brasileiro de 2017, que eu disputei pelo ranking, que esse aí foi muito difícil, né? Então, foi o mais importante da minha carreira, né? Foi muito suado, e eu só tenho a comemorar ele ainda, né? A gente fez uma grande festa quando aqui na cidade de Botirama, né? A gente andou de carro aí e tal, então fizeram uma surpresa pra mim. Eu cheguei de Soledade na Paraíba, que foi a última prova, e aí eu cheguei aqui, a galera tava me esperando com a carreata, então isso não sai da memória. Foi bacana, né? Foi, agradecer todos que organizaram, né? Que foi minha esposa Janete, depois o pessoal lá da Pedal Peça. Quando eu cheguei, a festa estava preparada, aí veio todos os meus irmãos de Oliveira dos Brejinhos, de Bom Sossego também pra cá, Buquira. E aí foi só farra. Que legal. Simval, e você pretende permanecer no ciclismo? O ciclismo é uma área assim que eu amo muito, né? Eu sou fã de esporte pra caramba e o ciclismo tá na veia já. Eu pretendo, né? Eu pretendo fazer uma boa preparação no início do ano para encarar o ano de 2024 mais forte, né? Esse ano não deu para me conquistar títulos, e aí pro ano que vem eu quero estar mais preparado, né? Tô com um projeto aí para uma nova bike, a gente tem que pensar nisso e para encarar, porque cada ano os atletas evoluem. Todo mundo vai evoluindo, né? Vai evoluindo, a gente tem que estar evoluindo junto, porque cada detalhe faz suas grandes diferenças. Sim, senão você vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E aí, mesmo que você treina bastante, mas tem uns ajustes aqui e ali, né? Tem que melhorar os treinos também. Sim. E quem sabe conquistar um patrocínio, algo que eu nunca tive fixo, né? Eu já tenho, que eu nunca tive, mas eu tenho agora um acompanhamento da nutricionista Joana. Eu tenho um cara aqui em Botirama que é Ronaldo ali da Ressuplementos, que me patrocina, né, com suplementos e tal. Então é um cara aí que a gente agradece muito por ele estar dando esse apoio. Vamos dizer assim, uma boa parte dos atletas de Botirama ele tá junto. Então a gente tem que lembrar ele aí que tá fazendo valer. Interessante. Isso é bom. O acompanhamento nutricional é importante para vocês nessa parte, né, de preparação. Muito, muito importante. Eu nem tinha ideia. A gente via falar, mas assim, às vezes pelas condições e tal, a gente não vou encarar. No caso, você nunca teve? Eu nunca teve. Mesmo? Muita gente não acredita. Em 2017, que eu fui campeão brasileiro do ranking, Sim. eu não tive acompanhamento nutricional. E muita gente falou, como você consegue? Só na água com rapadura, porque o intra-treino, né? Sim. Aquele carboidrato que você carrega. Então o que eu usava mesmo era a rapadura dissolvida. Eu não usava, não tinha nada ali que dissesse, usa isso, usa aquilo. Muita gente fala assim, só na água com rapadura? Só. Né? Eu não tinha aquela preparação, pré-treino, as quantidades, essas coisas. Uma alimentação certinha. Quantidade. Que o que voga muito é isso, né? Sim, as quantidades que seu corpo necessita. Então eu não sabia nada disso, ia na tora. Então já passei mal em corrida, né? E aí o que eu falo hoje para nutricionista, a minha conta chegou. Eu fui campeão e tudo, mas a minha conta chegou em 2018, quando finalizou o campeonato, que foi no final de 2017. Eu tive uma perda muito grande minha imunidade baixou e tal, né? Então eu acabei emagrecendo, tive 6 resfriados em um ano. Nossa. Então tudo isso é uma baixa imunidade. Perdeu muita massa muscular. Eu perdi até massa muscular, não foi muita, mas eu perdi um pouco. Então eu paguei uma conta, paguei um preço por isso. Ela chega, né? Ela chega, demora, mas chega. Hoje não, eu termino uma prova, é diferente de como eu terminava antes. Então hoje eu já vejo que os resultados mudam em relação a isso, né? Eu sei que esse ano eu não tive tanto tempo de estar treinando muito, devido também ao meu trabalho. Porque assim, quando você foca, eu foquei muito no campeonato, alguma coisa você acaba deixando um pouco de lado, porque você não dá conta, né? Não é super, não é um super homem, vamos dizer assim. Sim. Então, para assimilar as duas coisas não é tão fácil. Não é mesmo. Então, para 2024 eu quero estar mais preparado. Durante essas viagens que você tem feito ao longo desse seu período de atleta, já teve algo assim inusitado que aconteceu no percurso? Inusitado tem.
cada corrida tem sua história, né? Cada viagem, por exemplo, 2017 mesmo, teve uma viagem para o Pará, que daqui no Pará é 2.000 quilômetros, né? Então eu fui de carro, e a corrida era na Ilha de Marajó, né? Algo que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ideia como era lá. Aí eu fui pesquisar, eu sabia que do Pará para lá tinha que ir de barco, né? De lancha e tal, e então chegando lá, um dia antes, comprei a passagem e tal, e a gente foi viajar para a Ilha de Marajó. É 2 horas de lancha. Nisso a gente já conheceu alguns atletas lá que iam junto com a gente e tal. Colocamos as bicicletas no porão da lancha e vamos. E os caras falaram, não, senta aqui na frente e tal, porque eu sempre moro aqui do lado do Rio São Francisco, já há um bom tempo, mas tenho muito medo de água, né? E ele, não, moço, vamos aqui junto com a galera aqui, é tranquilo. Mas quando pega um certo meio lá do rio, a lancha começa a subir, descer, e a água começou a bater no vidro, e aí foi me dando uma certa fobia ali, um medo. E a galera começou só a tirar onda, dar risada, e eu realmente tava com muito medo. Comecei suor frio, aquela coisa, até chegou lá, né? E aí conversando com eles, na volta eu sentei lá mais pro fundo, é mais tranquilo, então não tem aquele balanço. Então eu passei muito medo realmente. Então eu não sai da minha mente essa viagem, que foi assim, foi uma das grandes viagens que eu fiz, foi essa viagem para a Ilha de Marajó. Lá é um espetáculo, né? A Ilha de Marajó em si, eu diria para qualquer um, vá visitar, porque é um lugar espetacular. Ah, com certeza. E você aproveitou ainda o local lá? O local? Não, porque a concentração da competição em si é muito tenso, né? Sim. Então você chega, você não quer desconcentrar em nada, é só aquecimento ali, o pré-treino um dia antes, aquela preparação e tal, e no outro dia seguinte já era a competição. Assim que terminou a corrida, a gente já se preparar para voltar, então Coisa rápida. Coisa rápida, não deu para curtir muito, mas ainda fui lá, ainda comi alguma comida exótica que tem lá, né? Sim. Tem o turu, tem a maniçoba, então comi a maniçoba ainda. Ainda busquei a história um pouco. Legal. E eu sou curioso nessas coisas. Como surgiu, né, a maniçoba. Sim. E aí ainda tive um pouco dessa história lá, foi bem legal. Como que ela é feita, como surgiu. Então a bike nos dá isso, essas viagens, esses conhecimentos afora, culturas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Onde a gente vai, a gente deixa amigos. Sim. Né? Então lá eu tenho contatos de amigos lá, né? Então isso não tem preço. Então isso faz com que a gente também queira voltar, queira conhecer novos lugares, né? Muita gente fala de conhecer lá fora, mas eu pretendo primeiro conhecer o Brasil. O nosso Brasil é muito lindo. Sim. É maravilhoso. Então assim, nosso país é muito rico, é muito lindo. Então por que não explorar aqui, o nosso Brasil? Primeiro, é muito lugar lindo. Então todo o Brasil é lindo e merece a gente conhecer, se puder passear nos lugares aí, é interessante. Me fala do seu recorde no pedal, assim, o lugar mais distante que você já foi, em quilometragem. Pedalando ou? Pedalando. A gente faz isso mais nos treinos, né? Essas distâncias mais a gente faz aqui nos treinos. Eu pedalei, o mais longo em treino foi 200 km, né? Então eu dei a volta pro Morro Pará. Nossa. E cheguei aqui no Botirama novamente. A gente faz uma volta aí de 200 km. É um dos treinos mais longos. E competição, o mais longo foi 123 km, que foi a última prova do Campeonato Brasileiro de 2017 em Soledade, na Paraíba. Né? Foi um dos lugares mais assim difíceis também que eu participei de competição, muito seco. Né, umidade também muito baixa, então 123 km foi uma das provas mais duras que eu já participei e numa quilometragem altíssima. Sim, verdade. Então, e o terreno lá muito difícil também e muito seco, então isso me marcou pelo local, porque estava muito seco, né? Animais, a gente passava animais mortos e tal, essas coisas, então isso marca muito. Sim. Melhorou, depois eu também peguei contato da galera lá e eles me mandaram, nossa, daqui agora choveu e tal, então... porque assim, realmente eu conversava com a galera e falava, cara, aqui é assim mesmo. Porque nossa região aqui é seca, né? Sim. Mas eu vi lugar piores do que aqui. Sim. Mas assim, o nosso Nordeste tem isso, né? Tem uma fase que é incrível, chove muito. E estando seco é muito sofredor. Não deixa, continua sendo incrível o nosso Nordeste. Sim. Mas quando está seco, se torna muito mais difícil, né? Então, eu conheci muitos lugares assim também.
Piauí também. Piauí é quente, né? Quente. É um dos lugares mais quentes. Mais quente. Então, temperatura é algo que não me fez tanto, assim, em perceber e dizer assim, eu passei mal por causa... Não, porque Ibotirama já me traz isso. Então, eu já vivo dentro de mim esse calor. Quando eu conheci lugares aí afora muito quente, estava em casa. Estava em casa, realmente. Me sentia em casa. Sival, deixa um recadinho aí pra galera que tá começando, que tá iniciando, que agora o pessoal diz que é moda, mas é um estilo de vida, o pessoal que começa a pedalar, a gostar desse esporte. O que você tem assim para falar para esse pessoal que está iniciando? O que eu quero dizer assim para todos é que quem não faz nenhum esporte, que faça pelo menos um tipo de esporte. Sim. Né? É algo que eu sempre falo, pratique algo, procure algo que você goste. Algo vai encaixar com você. Vai. Né? Eu tenho certeza disso. E o primeiro passo é começar. Né? Se começou e não gostou, tem outra opção. Tem muita gente que fala, vamos pro futebol. Gente, eu amo futebol. Eu sempre fui apaixonado. Né? Mas na bike em si, pra mim, eu não tenho palavras. Né? Mas se eu pudesse jogar futebol, eu jogaria. Eu não jogo hoje porque me compromete a parte física. Mas era bom de bola? Eu jogava muito, é o que a galera fala, né? Eu jogava muito, porque começava de manhã e parava à noite. Sim, jogava muito em quantidade. Eu quero saber qualidade. Qualidade não. Tanto é que a galera falava, moço, vai correr, que tu só sabe correr mesmo. Eita, então não tá Então o que eu sabia mesmo era correr. Nunca fui bom de bola não, eu fui sempre... eu vou falar um apelido que eu tinha aqui em Bom Sossego, que a galera vai gostar. Sim. Ela chamava Trator de Seu Mingo. Eita! Eu tinha esse apelido quando jogava bola. Então, porque ou passava a bola e o cara ficava. Ou passava o cara, mas a bola ficava. Então eu tinha esse apelido aí, Trator de Seu Mingo. Esse dia nós estava comentando com um amigo meu ali, o Fabiano, do Javi, e ele lembrando desse apelido que eu tinha na quadra. Né? Então você que não pratica um esporte, comece. Comece por uma caminhada, né? Mas, eu vou sair fazer caminhada sozinho. Procura um amigo que vai, né? Alguma colega, um colega, e vá junto. Faça uma caminhada e veja a diferença. Sim. É o que eu sempre digo, faça uma caminhada de 40 minutos, pelo menos, no mínimo, e à noite você vai ver a diferença. Você já vai dormir melhor na primeira noite. E daí pra frente você vai ver que muda completamente. Então, comece. Depois que comece, se não quiser caminhada, comece numa academia, mas que comece. Tenha uma iniciativa que a sua vida muda, tenho certeza disso. Muita gente me fala, como é que você aguenta a sua rotina? Né? Porque eu trabalho, né, na padaria, né, eu gosto da roça, então eu pego na enxada, eu gosto de plantar minha comida, eu gosto de plantar minha alface, eu gosto de plantar, né, a verdura. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, porque eu gosto de produzir o meu alimento. Né? Além de produzir o pão, né? Então o verde também, a batata, essas coisas eu gosto de plantar para ter. Eu gosto, porque é algo que está dentro de mim, eu nasci fazendo isso. Sim. Então, é isso que eu digo, comece a fazer qualquer exercício, qualquer tipo de prática esportiva. O importante é se movimentar. Sim. Esse é o meu recado. Agradecemos a equipe da JR Cast, da JR Net, a pessoa de Silvete Oliveira, Júnior Novaes, Guilherme, que é a nossa direção. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo.